Entender um pouco mais. Alexandre de Moraes também já se manifestou e disse que é plausível que o grupo de Bolsonaro tenha inserido dados falsos sobre vacina para obter vantagens e falou que é uma verdadeira organização criminosa. Tá? A Lava Jato foi errada e aquele monte de gente que foi preso, que devolveu dinheiro, a galera da Odebrecht, o Sérgio Cabral e uma galera toda, aqueles não podem ser considerados organização criminosa, são vítimas da Lava Jato, vítimas da verdadeira organização criminosa. A Lava Jato, que queria punir políticos corruptos, essa é a criminosa. Tá? Essa é a criminosa. Os políticos daquela época, não, aqueles não eram criminosos. Não importa se eles confessaram, não importa se eles devolveram dinheiro, nada disso importa. O grande ponto é que eles eram santos e estão sendo liberados um por um de cada vez. Mas o grupo de Bolsonaro, por ter mudado a carteira de vacinação para que ele pudesse ir a Bolsonaro, é uma verdadeira organização criminosíssima. E que Bolsonaro, inclusive, expunha as pessoas a risco, porque numa época de pandemia tão grave, chegar perto de Bolsonaro podia fazê-lo com que você contaminasse, fosse contaminado. Tá, mas o problema é que Bolsonaro sempre disse que não estava vacinado. Alguém chegaria perto dele sabendo que, ou sem saber que teria o risco, porque ele mesmo falava que não estava vacinado. Ou o risco é chegar perto dele e ele estar vacinado. Qual que é o risco? O que é o problema? Tá, mas então tá bom. A corrupção é o fato de Bolsonaro ter utilizado essa mudança nos dados da vacina, ou seja, mentiu no cartão de vacina para ir para os Estados Unidos, certo? Pois é. Mas aí a CNN diz que não tem motivo nenhum para Bolsonaro falsificar cartão de vacina, diz a defesa do ex-presidente. E também a CBN informou que, para ir aos Estados Unidos, Bolsonaro não precisou de registro de vacina. Ou seja, o próprio governo americano falou que na condição de líder do executivo não era solicitado o cartão de vacina de Bolsonaro. A única coisa que nos resta pensar aqui é Lula falando bom dia e boa quarta-feira na mesma hora que as ações estão acontecendo. Ou seja, gente, se tem erros, se realmente houve algum erro na política, tem que ser apurado. Tem que ser apurado. Mas é o seguinte, a desproporcionalidade é gritante. Lula hoje é presidente, mesmo depois de ser acusado do maior escândalo de corrupção do mundo. E sabe o que é o pior das coisas? É a gente ver pessoas mais simples e mais humildes defendendo esse absurdo. Você quer saber quais são as acusações do Bolsonaro? Vamos olhar a Folha de São Paulo aqui dizendo. 5 pontos, entenda o cerco a Bolsonaro. Pelo TSE, pelo STF, pela Polícia Federal e pela Justiça Comum. Ou seja, todo mundo quer Bolsonaro preso. Primeiro, vacinação. Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento na quarta-feira sobre suposta fraude no seu sistema de vacinação. Ou seja, ele mentiu sobre o cartão de vacinação, é o que eles acham, porque alguém inseriu dados dizendo que ele tinha se vacinado, depois mudou esses dados. Ok, vamos apurar isso aí. Tem 6 pessoas presas próximas a Bolsonaro por causa disso. Vamos lá, tem mais coisa. 2. Ataques de 8 de janeiro. Bolsonaro também passou a ser investigado no inquérito sobre autores intelectuais dos ataques de 8 de janeiro, contra a sede dos 3 poderes após ter publicado um vídeo atacando o sistema eleitoral. Então, Bolsonaro publicou um vídeo onde ele questionava o sistema eleitoral. Depois ele correu e retirou esse vídeo. Isso pode dar prisão do Bolsonaro e também inelegibilidade. Ok? Esse é mais um dos crimes cometidos por Bolsonaro. Outro crime que está sendo muito discutido. No início de abril, o presidente prestou depoimento sobre joias sauditas. Então eles falam que Bolsonaro recebeu joias sauditas e que tentou se apropriar disso.
Só que ninguém fala é que, se realmente isso é crime, Bolsonaro tem que ser punido mesmo. Eu me calo quanto a isso. Mas e o de Lula? E os 16 ou 8 ou não sei quantos containers que tem até espada cravejada de diamante? Tá tudo bem? Ou seja, 2 pesos e 2 medidas? Isso é uma discussão que vai gerar anos ainda no judiciário. Por fim, vamos lá, outra questão no TSE aqui para vocês. O ex-presidente é alvo de 16 ações na Justiça Eleitoral. O processo mais adiantado, que pode deixá-lo inelegível por 8 anos, foi movido pelo PDT, por causa de uma reunião com embaixadores em julho de 2022. Na ocasião, Bolsonaro convidou dezenas de representantes estrangeiros e lançou dúvidas sobre o sistema eleitoral. Então, isso pode deixar Bolsonaro inelegível. Mensalão, Petrolão, isso não deixa ninguém inelegível. Mas lançar dúvidas ao sistema, que é o que eles falam, e nem foi comprovada essa ação, porque os próprios ministros falaram que hora nenhuma Bolsonaro falou sobre isso, vai deixar Bolsonaro inelegível. 5. Ações gerais na primeira instância. Mais de uma dezena de pedidos de investigação contra Bolsonaro foram enviados à primeira instância pela ministra Carmen Lúcia, devido à perda do foro especial após a saída dele da presidência. A maioria trata de falas feitas pelo então presidente antes e durante as comemorações de 7 de setembro. Falou besteira, tá? Falou besteira, ofendeu Alexandre de Moraes, ofendeu outros ministros, e isso pode dar cadeia para o Bolsonaro. Mensalão? Não. Petrolão? Não. Falar besteira? Sim. Ah, mas o que tá aí pode falar besteira? Não, o que tá aí pode. Afinal, o que tá aí é da turminha. Então, assim, se há crimes que sejam tratados dentro do princípio da isonomia para todos, tá? O que a gente vê é, nunca de forma tão escacarada, o sistema foi utilizado para arrancar alguma pessoa, para tirar uma pessoa do jogo, tá? Então, isso aí é nítido, é claro. Ou seja, não só o Bolsonaro, a gente vê também com relação a Moro. Moro é o primeiro senador a responder por um crime de calúnia para perder o cargo e ser preso. Bolsonaro é o primeiro presidente da história do Brasil a ter uma busca e apreensão que não seja por um crime de corrupção e desvio de verba pública. Pois é, né? Aí tem quem argumente, por exemplo, Reinaldo Azevedo, também jornalista esquerdista, de que crime é crime. Mensalão e mudar os dados de uma carteira de vacinação é do mesmo tamanho. Pois é, essa é a lógica deles, tá certo? Esse é o meu ponto de vista sobre esse assunto do Bolsonaro e do cartão de vacinação. Coloca no seu comentário se você concorda ou discorda aí, é sempre importante, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.